Olá, meus queridos. Olá, pessoal. Hoje a gente vai saber como funciona o imposto de renda aqui no Canadá. A gente vai comparar com o Brasil também, saber as diferenças. E hoje a gente vai conversar com o Francisco Megali, que é contador aqui no Canadá, e vai contar pra gente essas diferenças. Tudo bom, Francisco? Tudo bem, Dimitri? E aí, como é que está? Tudo bom, tudo bom. Muito bom. O pessoal sempre pergunta, né, Francisco? A gente até já fez um vídeo juntos há muitos anos. E você que é meu contador, inclusive, né? Detalhe importante isso. Francisco que me faz meu imposto de renda, meu salvador todo ano. É isso aí, Dimitri, é isso aí. Mas o pessoal sempre pergunta, né? E tem várias dúvidas do imposto de renda aqui do Canadá, que a gente chama de tax return, né? Que return, na verdade, é retorno, né? Mas tax return é a declaração de imposto de renda aqui no Canadá. E tax refund é o retorno, é a restituição de imposto de renda aqui no Canadá, entendeu? Nem sempre o teu tax return vai te dar uma restituição, vai te dar um refund, tá bom? Eu que eu diga. Mas estamos conseguindo, tá melhorando a situação, né? Porque é difícil, né? É muito. Você precisa fazer muitos detalhezinhos para conseguir. Para fazer certo, né? Como é que funciona? Exatamente. Aqui funciona diferente do Brasil, né, Dimitri? A gente tem lá no Brasil, a gente declara por fichas, né? Então, tem ficha de rendimento tributado, de pessoa jurídica, rendimento tributável de pessoa física, rendimento isento, rendimentos tributados exclusivamente na fonte. São várias fichas, ganho de capital, etc. Aí eles fazem os impostos, né? Aqui no Canadá já é completamente diferente. Aqui no Canadá, primeiro que a gente não declara rendimento isento. Né? Aqui no Canadá, a gente não declara rendimento que não tem informe. Se você não tiver informe de rendimentos oficial, você não declara. A não ser que seja investimento, assim, os juros menor de $50, o banco nem te envia o informe. Aí você espontaneamente você declara. Mas aqui no Canadá, por exemplo, rendimento isento, você não declara. Por exemplo, doação. Lá no Brasil, a gente declara doação. Aqui, não. Aqui, a gente não declara Não faz doação. diferença, né? Pois é. Exatamente, porque não é um rendimento. Antes de a gente continuar a conversa, Francisco, vamos dar a dica aí. Pessoal que está no Canadá, quer fazer um imposto de renda aqui, a gente sugere que você procure a empresa do Francisco, né? Porque assim, eu trabalho com o Francisco há muito tempo. Eu acho que a maioria dos brasileiros aqui trabalha com o Francisco. Fazem imposto com o É. Francisco. Então, como é que faz? Então, Dimitri, Megatax Accounting, né? É só mandar um e-mail para a gente, info@megatax, megatax.ca. Envia um e-mail para a gente tem um sisteminha que é todo online, tá? A pessoa vai fazer tudo online, tudo seguro, ele tem um formulário para ele preencher, bem tranquilo, tá bom? Legal. Os contatos estão aqui na descrição do vídeo também. Você clica aqui e já vai direto, fica mais fácil também pro pessoal, para ajudar o pessoal. Nesse momento, eu sempre falo, Francisco, no momento na época de declaração de imposto de renda, eu perco uns 4, 5 anos de vida. Cada declaração, para mim é assim. Eu sei, Dimitri, é um susto, principalmente para quem é self-employed, né, autônomo aqui no Canadá, é complicado porque é a época que você presta contas com o leão, né, e é a época que você tem que pagar, e não tem jeito, e o self-employed tem esse probleminha. Pois é. Bom, vamos agora então assim falar um pouco como funciona, né? É bem diferente do Brasil. Não existe, por exemplo, um programinha oficial. No Brasil, você tem que baixar o programa da Receita e declara lá. Beleza. Aqui é Isso. bem diferente, né? Aqui é diferente. Aqui tem vários sistemas, vários softwares. Tá? Eu trabalho com um software profissional, que é para contadores, mas o software tem que ser homologado pela CRA, pela Canada Revenue Agency, que é a Receita Federal aqui do Canadá, tá bom? Mas tem vários, você pode fazer com empresas e cada empresa usa um software, ou então você pode fazer por si mesmo, TurboTax, algum desses, entendeu? Não é porque o Francisco tá aqui, tá? Mas eu não recomendo. Vou contar minha experiência própria, tá? Não é
puxar o saco do Francisco, nada, mas realmente a minha experiência própria. Por bastante tempo a gente fez por conta própria e ou tinha que pagar um bom dinheiro ou não recebia nada, ou enfim, porque não é um software tão instintivo quanto os brasileiros. Os softwares, né, que você usa não são tão instintivos quanto os do Brasil. Ou do Brasil, né? Porque o do Brasil é um só que você usa. Mas é muito complicado, tem muito detalhezinho que se você não fizer direito, você vai pagar mais caro, no fim das contas, né? O barato acaba saindo caro. Não é porque o Francisco está aqui. Francisco, não me escute falando, mas é verdade, assim, faz a diferença, né? E como é que funciona? Aí você, por exemplo, quando você vai fazer o imposto de uma pessoa, como é que você faz? Você manda um formulário, né? Como é que é? Isso, é assim, a gente manda todas as etapas do processo, porque o meu serviço é preparação e envio eletrônico do tax return, da declaração canadense. Tá. Então, o que eu mando é todas as etapas do processo, ele vai ter um link de cotação, ele mesmo vai fazer a cotação, vai ver quanto que vai ficar o pacote de tax return dele, e aí, se ele tiver de acordo, ele já faz o pagamento. Na mesma hora que ele fizer o pagamento, ele já vai receber um e-mail com todas as informações e documentos, um checklist, todas as informações que eu preciso para preparar o tax return dele. E nesse e-mail vai ter um link que chama-se Tax Organizer, que é um formulário que eu criei. A pessoa clica nesse formulário, ela vai inserir todas as informações, vai fazer o upload de todos os documentos que ele vai pedindo. É um formuláriozinho, pergunta sim ou não, se você tem esse. Ele vai respondendo, e isso, depois, ele pode salvar esse formulário, tá? Ele pode voltar no dia seguinte, ele vai salvando. Enquanto ele não submeter o formulário, ele não vem para mim. Aí, a hora que ele tiver tudo prontinho, que ele carregou tudo, etc., até declaração do Brasil, rascunho da declaração do Brasil e tal, ele prepara isso, ele manda para mim, quando ele submeter, vem para mim, eu preparo o tax return dele. Tem pacotes de tax return que tem um vídeo call de revisão, tá bom? E aí a gente agenda esse vídeo call, a gente faz uma revisão, às vezes é bom, porque pessoas que têm declaração no Brasil também, declaram no Brasil e no Canadá, a gente cruza as informações, vê o que dá para mexer, o que está errado em um, o que está errado no outro, entendeu? A gente faz esse call de revisão e só depois que a gente envia o tax return, tá bom? Legal. Uma coisa que é importante frisar é que quando a gente envia o tax return, a gente não envia nenhum documento, porque a gente não envia ele para o correio. É raro a gente enviar para o correio, a não ser que a CRA peça, a Canada Revenue Agency peça para enviar para o correio. Mas, normalmente, a gente envia só uma declaração. É um processo espontâneo, entendeu? Você declara, eu tive renda disso, eu tive renda daquilo, eu tive essa dedução, essas despesas médicas, etc. E a CRA, ela vai processar, ela vai acessar o teu tax return e vai dizer se ela está contente com aquela declaração, se bate com o que ela tem lá. Por exemplo, ela tem o T4, o seu lá, ela tem um T3, ela tem uns informes lá. Para comparar, né? Para comparar, exatamente. Para comparar com aquilo que foi declarado, se é a verdade, entendeu? Sim. E daí ela vai processar o teu tax return, se tiver tudo ok, ela vai te enviar um Notice of Assessment, que é o extrato de processamento do teu tax return com os resultados do teu tax return. E, Francisco, qual que é a data de entrega? Como é que funciona? Então, Dimitri, a data limite de entrega é 30 de abril, tá bom? Se cair num feriado ou final de semana, vai para o próximo dia útil. É diferente do Brasil. Do Brasil, ele adianta, tá bom? Aqui a gente joga para o próximo dia útil. Agora, essa data limite só é válida para quem tem imposto a pagar e tem que ser pago até 30/4. Aqui é de uma vez só e não tem parcelamento, tá bom? Deixa eu até contar. Uma vez eu esqueci de pagar e aí você tem que pagar multa, né? Multa e juros, multa e juros, tá bom?
Então, é até 30/4, você tem que enviar o teu tax return se você tem imposto a pagar e tem que pagar até 30/4. Se você não tiver imposto a pagar, se você tiver restituição, imposto a receber, você pode fazer depois, sem problema algum, tá bom? Então, se você teve renda de trabalho, somente renda de trabalho, se você estudou, teve tuition paga, você provavelmente vai receber restituição. 99% de certeza que você vai receber restituição. Se você teve só renda de trabalho e teve tuition paga. Entendeu? Então, você não precisa ficar preocupado, correndo atrás, a não ser que você queira receber a restituição mais rápido, entendeu? Quanto antes, né? Se você tiver só restituição, você pode declarar até quando, assim? Qual que é a data? Pode declarar até o ano que vem, o outro, não tem problema. É lógico, né? Porque que eles vão pagar. Então, para eles, quanto mais você demorar, melhor. Exatamente. Olha só que interessante. Faz sentido. Para pagar, tanto faz, né? Tá certo. Se você não declarar nunca, é melhor para eles, inclusive. Exato. E como que é calculado esse tax return, assim? Como que funciona o processo? Então, aqui no Canadá, a gente tem dois impostos. Tem o provincial e o federal, tá bom? Então, quando a gente faz o tax return, primeiro a gente pega e a gente soma todas as rendas do contribuinte, da pessoa, né? Então, a gente soma, por exemplo, renda de trabalho, renda de investimento, juros, ganho de capital. Ganho de capital só entra 50%, tá bom? Então, se a pessoa teve, por exemplo, $50 mil de ganho de capital, só vai entrar como renda tributável 25 mil, 50%, tá bom? Então, vai somando essas rendas, renda de aluguel, renda de self-employment, vai somando todas essas rendas e aí a gente chega na renda total do contribuinte, da pessoa. Aí a gente pega e vai subtrair as deduções dessa renda para chegar na renda líquida, que normalmente é igual à renda tributável, tá bom? Então, quais seriam algumas deduções? Por exemplo, dedução de contribuição para associação profissional ou union, dedução de contribuição para o RRSP, o Plano Registrado de Aposentadoria. Então, essas são algumas das deduções da renda bruta, tá bom? Aí a gente determinou a renda tributável. Vê como é diferente do Brasil, tá bom? Então, a gente determina qual é a renda tributável. Aí, com a renda tributável, a gente vai em duas tabelinhas, uma federal e outra provincial. E a gente vai determinar quanto que o indivíduo teria que pagar de imposto federal e provincial. Tá bom? Aí, depois que a gente tem esses valores, a gente continua na tabelinha federal ou na provincial, a gente vai determinar quais os créditos que esse indivíduo vai ter para diminuir esse imposto a pagar. Por exemplo? Então, por exemplo, tem crédito de isenção pessoal, que é o limite até uma certa renda. Por exemplo, no federal é 13.229 em 2020. Até esse montante de renda, você não paga nenhum imposto. Então, é como se fosse o limite de isenção lá no Brasil, entendeu? Sim. Aí, tudo aquilo que você contribuiu para o CPP, o Canadian Pension Plan, que é o INSS daqui, tudo aquilo que você contribuiu no T4, ou como self-employment, você vai diminuir, employment insurance, Canada Employment Amount, tem vários créditos, por exemplo, crédito de tuition também, é o crédito da anualidade das escolas, da matrícula das escolas que você paga, que te gera aquele formulário T2202, né? Então, todos esses créditos vai te dar um valor lá em dólar, tá bom? Então, no lado federal, ele multiplica esse valor em dólar por 15%. E aí ele vai achar o crédito de imposto não restituível, ou seja, ele não vai gerar restituição. Por isso que crédito de tuition não te devolve dinheiro, não te devolve, porque ele não é um imposto.
ele te gera crédito de imposto que vai diminuir o teu imposto a pagar. Você não vai receber, você só vai pagar menos. Você pode pagar menos ou pode receber mais restituição daquilo que foi retido na fonte dos teus salários. Ah, tá. Entendeu? Então, se você tiver um salário. Isso... Se você tiver salário. Se você não tiver salário, se você não pagou nenhum imposto, você não vai receber nada. Se você só recebe restituição se você pagou o imposto. Entendeu? Por isso que o self-employed não recebe restituição. Por quê? Porque ele não está pagando imposto, entendeu? Sim. Não, depende, né? Depende do nível, né? Do ganho. Exatamente. Mas quem é assalariado, ele está retendo na fonte todo mês. Entendeu? Aí, se ele tiver mais créditos, vai sobrar mais imposto para ele e aí ele vai receber mais restituição, entendeu? Olha, o Francisco começa a falar dessas coisas de imposto, eu começo a sofrer. Bom, o que mais na prática, assim? O pessoal que quer comparar, né, com o Brasil, o que mais que é bem diferente, assim, que você pode dizer? Olha, uma coisa que, assim, é completamente diferente, eu acho que um dos poucos países que faz isso é o Brasil, é declarar os bens e direitos e dívidas. Né? Lá no Brasil, a gente tem a gente declara... Por que a gente declara? E por que a gente declara rendimento isento e rendimento não tributável, tributado exclusivamente na fonte? Porque no Brasil, a Receita Federal ela quer controlar a variação patrimonial de um ano para o outro. Então, a gente declara tudo, declara doação, etc., para o indivíduo comprovar para a Receita Federal que ele teve renda suficiente para comprovar aquela variação patrimonial, porque a Receita controla. Sim. Aqui no Canadá, a gente não declara bem aqui dentro do Canadá, propriedade aqui dentro do Canadá, carro, telefone, imóvel. A Receita Federal daqui, ela já sabe o que você tem. Se você já tem sabe? Ele já sabe automático. Eles sabem investimento, conta em banco, isso tudo eles sabem. Você não precisa declarar o bem que você tem aqui dentro do Canadá. Eu não sabia, então, eu sabia que não precisava declarar, mas eu não sabia que eles já tinham tudo isso cruzado já. Então, Não, eles sabem, Dimitri, é automático, entendeu? Quando você compra uma casa, você vai lá, registra, eles sabem quanto você tem de hipoteca, etc, eles sabem tudo. Ou seja, se você comprou uma coisa que não tem como justificar, dependendo da sua declaração... Com certeza eles vão atrás, mas não tem como, entendeu? É tudo cruzado. Como funciona a malha fina? Fala um pouquinho assim. Olha assim, a gente tem dois tipos de review, né? Revisão da CRA, tá bom? A primeira seria um processo quase que automático do computador da CRA, tá bom? Que quando você manda o tax return aqui, ele já dá um aviso. Olha, esse aqui vai passar por um pré-processamento. Ele avisa na hora? Ele já me avisa automaticamente. Porque deve ter dado algum red flag lá. Tá então, bom? assim, não é aleatório, tem a ver com red flag, então. Alguma coisa de discrepância. Lógico. Não, se for um tax return normal, não tem porquê, entendeu? Ou dá algum red flag, ou por exemplo, de alguma informação que tem lá, ou então, por exemplo, um red flag, que esse ano eles estão pegando todo mundo que teve rendimento de aluguel, por exemplo. Entendeu? E aí assim, por ano. Ou quem fez, tem a dedução de mudança de casa, entendeu? Então, é assim. Esse é o primeiro, é um pré-processamento, tá bom? E o segundo é uma revisão normal, que aí eles devem fazer por amostragem, tá? E que aí eles fazem uma revisão normal. Agora, por exemplo, tem pessoas que me perguntam porque sempre acontecem de cair numa revisão da CRA. Por que elas caem? Porque é aquilo que eu te falei. Como é um processo de declaração espontânea,
O que a CRA tem lá para comparar e para checar se é verdadeiro, se está correto, tudo bem. Mas acontece que quando você começa a enviar informações, principalmente deduções, tá? Se creditar de deduções que ela não tem como comprovar, por exemplo, vamos dar um exemplo. Tem pessoas que têm rendimentos do Brasil, e como o Brasil e o Canadá têm um acordo para evitar a bitributação, todo o imposto que foi retido na fonte sobre aquele rendimento do Brasil, a pessoa pode se creditar aqui no tax return canadense. Então, ela declara o rendimento e declara a dedução do imposto que foi retido lá no Brasil. Como a CRA, enquanto você está declarando a renda só, ela está contente. A hora que você coloca o imposto como dedução, ela fala, opa, eu tenho que saber se isso aí é verdade ou não. Então, ela faz uma revisão e ela pede toda a documentação referente a isso, e a gente tem que até traduzir juramentado. Entendeu? Então, esse é um processo que esse é um tax return que sempre cai na malha fina. Se você declarar do Brasil, acaba sempre caindo. Se for dedução, entendeu? Se você só declarar a renda, eles estão contentes, porque você está declarando a renda, está pagando imposto aqui no Canadá, eles não vão pedir nada para você. Pagando a renda do Brasil, você pagando aqui no Canadá, né? Exatamente. Que você trouxe, vamos dizer, você recebeu alguma coisa lá e trouxe para cá, pagando o imposto aqui normal. Não, mesmo que não tenha trazido, entendeu? A pessoa teve renda, como ela é residente fiscal canadense, ela tem que declarar a renda mundial, dentro e fora do Canadá. Sim. Entendeu? E isso, as receitas, elas cruzam informações, tá bom? A receita do Canadá e a receita do Brasil, elas cruzam informações. Até que nível é esse cruzamento de informações, a gente não sabe, mas que elas cruzam, elas cruzam. Então, é aconselhável você seguir as leis, entendeu? Pois é. E assim, se eles quiserem pegar coisa errada, eles vão pegar. Assim, tenha certeza disso. Sim, não, E é aquilo que a gente falou lá no nosso primeiro videozinho, aqui é bem... eu já tive vários processos de revisão e até de segunda instância e tal, e é bem tranquilo, não é uma coisa assim muito acharcante, né? Assim, uma coisa meio pesada, como é lá no Brasil. Eu sei, eu já trabalhei para a Receita Federal lá no Brasil, eu fui durante 10 anos, eu fui auditor fiscal lá na Receita Federal. E eu sei como é que é, o pessoal é meio bruto, né? Meio estúpido e tal, já subentende que você está fazendo alguma coisa errada, né? Ele já fala com você como se já tivesse fazendo coisa errada. Que você é criminoso, né? Você é criminoso até que se prove o contrário. É ao contrário. Aqui não. Aqui eles acreditam em você. Mas se você pisar na bola, aí você fica marcado, entendeu? Aí eles vão atrás. Mas eu já passei por vários processos, o pessoal é bem educado, bem correto, e principalmente nessa época, a gente está tudo por telefone, tudo por vídeo e tal, e, nossa, nunca tive problema, de tirar o chapéu. E o que mudou nessa situação atual do mundo, assim, que a gente vive hoje em dia, assim? Tem algumas diferenças, né? Isso, então, as despesas de home office, né? A CRA, ela está autorizando temporariamente, por causa dessa situação que a gente está vivendo, quem é trabalhador assalariado, eles podem deduzir, tem dois métodos, tá bom? Um método que é mais detalhado, e aí a pessoa tem que ter o formulário T2200 ou T2200S, simplificado, da empresa onde ela trabalhou, e aí ela vai poder deduzir as despesas de home office, porque tem muita gente trabalhando de casa, então ela vai poder deduzir essas despesas de home office de acordo com o que está no formulário, e daí ela vai ter que demonstrar que ela tem os recibos de tudo, tá bom? Se a CRA pedir, tá bom? Mas ela tem que ter o recibo de tudo. Ou então tem o método simplificado,
que eles chamam de flat rate, ou seja, $2 por dia de trabalho de casa até o limite máximo de 200 dias. Isso para 2020, tá? Então, muita gente está optando por esse método porque você não precisa de prova nenhuma, entendeu? Então, desde que a pessoa esteja trabalhando de casa, por causa dessa situação toda, ela vai poder deduzir até $400, $200 vezes $2 por dia. Tá, esses $400 de dedução por ano, vamos dizer. Para 2020. Para 2020 apenas. 2021 a gente não sabe ainda, mas provavelmente vai ter alguma coisa. Tá. O Francisco comentou de guardar os recibos das coisas. Deixa eu só mostrar aqui. Eu tenho toneladas de coisas só com os recibos aqui. Ó. Olha isso daqui, pessoal. Olha aqui. Cada saquinho desse é um ano de recibo aqui, ó. Falar uma coisa pra vocês. Mas é isso, assim, a gente vive pegando recibo de coisa que precisa, principalmente self-employer, né? Eu falo para todo mundo pegar recibo de tudo e depois me pergunta se dá ou não para deduzir, porque pelo sim, pelo não, principalmente self-employed, né? Você sabe que o que vale é o lucro, né, do self-employment, né? Então, quanto mais despesa você tiver, menor o teu lucro, menor o imposto que você vai pagar. Sim, sim. Qualquer coisa, restaurante, recibo de tudo, né? Guarda. Depois a gente vai ver. Depois vamos conversar. Tem até um jeito de organizar, né, Francisco? Eu não uso muito esse jeito, porque para mim é mais complicado. Fazendo um celular, você vai tirando foto e tal. Eu prefiro uma vez pegar uns 2 dias na hora da declaração, pega uns 2 dias, separo tudo e organizo numa planilha. Para mim é mais rápido, acaba sendo um pouco mais prático. Cada um tem o seu método, eu respeito. Hoje em dia tem esses software no celular, você vai tirando cópia do recibo e tal, e guarda tudo digitalmente, né, e tal, mas cada um tem o seu método, aí a gente respeita e é o que é melhor para você, né? O importante é documentar isso, né, guardar. Aí depois a gente volta também com o Francisco para falar sobre outros assuntos, né? Eu acho que é importante até dar a dica do Francisco para quem está procurando fazer o imposto de renda aqui no Canadá. A gente já falou no começo, mas vamos falar de novo. Procura o Francisco, a gente recomenda. Trabalho com o Francisco há anos já e realmente, assim, Francisco me dá um alívio, vou te falar, toda vez que a gente resolve esse problema. Todo ano é um sofrimento. E a gente recomenda que vocês procurem o Francisco. Como é que faz? Então, manda um e-mailzinho para a gente, info@megatex.ca, e a gente manda todo o processinho, todas as etapas do processo. É bem tranquilo, bem tranquilo. E vale a pena, tá? Recomendo assim. Esse vídeo, inclusive, é um vídeo que eu fiz questão de convidar o Francisco, porque era época de imposto e tal. Mas o principal desse vídeo é para dizer assim, que, na minha opinião, vale a pena. Faz a diferença. Você querer economizar nesse sentido, e depois você vai pagar muito mais de imposto, ou você vai receber menos refund, né? Então, assim, é uma coisa que vale a pena. A gente recomenda fortemente mesmo. Depois que a gente começou a trabalhar com o Francisco, fez a diferença para a gente. Assim. Obrigado, Dimitri. Obrigado. Não, mas é sincero mesmo, Francisco. É verdade mesmo. Então, tá aí os contatos do Francisco. Estão na tela e também na descrição do vídeo, tá? A gente recomenda. É isso, Francisco. Comenta aí, pessoal, se vocês quiserem que eu trago o Francisco de novo aqui para falar sobre outros assuntos. Dá para falar sobre muita coisa, né? Tem muitos assuntos para falar. Francisco está preparando também uma surpresa aqui que a gente não pode falar ainda, né, Francisco? Tá rolando aquele negócio que a gente conversou em off, não? Lógico, Dimitri. Vai rolar. Opa. Tá, uma surpresa aqui, não podemos falar ainda. Logo vocês vão saber. É um negócio bem legal. É isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Não é um assunto agradável de se falar, mas é importante. Temos que conversar sobre isso, né? Todo ano, infelizmente. Só para o pessoal saber aqui, terminando a gravação, a gente vai conversar sobre imposto, inclusive. É isso. Francisco, mais uma vez, queria agradecer. Sensacional. Obrigado a você, Dimitri. Um abração aí, tá bom? Quem quiser ver os outros vídeos do Francisco também, vou deixar no card também para o pessoal. Faz um tempo que a gente gravou, mas eu acho que continua relevante. Então, vale a pena. Quem quiser se aprofundar no assunto também, acho que vale a pena. É isso. Pessoal, gostou do vídeo? Lembra de dar um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho de notificação para receber as novidades. Valeu!
e até a próxima.